e especialmente tendo vindo a partir do professor Luciano Schneider, por quem eu tenho um carinho muito grande, um respeito, uma admiração pela qualidade técnica e profissional e pelo caráter que essa pessoa tem. É uma pessoa que eu tenho verdadeira estima, né? E sei da competência, né, como profissional. A gente vai falar um pouco sobre biopróteses, sobre próteses biocompatíveis, e vai ter uma faixinha bônus sobre enxerto. Eu vou mostrar um enxertinho, assim, só para vocês terem uma noção dessas diferenças. E a gente vai ver o quanto antigo é isso. Por isso que eu falo, antigas descobertas e novas possibilidades. Muitas vezes nós não nos damos conta de quanto tempo leva uma pesquisa de verdade. Falar de ciência é algo muito complexo. A ciência ela vai sendo reconstruída todo dia, a cada instante, novas correntes surgem, coisas que tinham caído em desuso voltam a ser utilizadas. Então, nós vamos notando que a ciência ela vai tomando forma e vai se modificando todos os dias. E a gente, com muita calma, vai procurando aproveitar o que de melhor surge para aquele momento em que nós vivemos, tá? Certo, vai dizer, mas é passo a passo que a gente constrói a ciência. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, quando a gente vai ler um pouquinho sobre o assunto, a gente vê a utilização de grafting, né, de utilização de bioprótese, ou até mesmo de prótese de polímero, a partir de 1937, do século passado, né? Então, olha aí, no início do século XX já se falava na utilização de retalhos, de enxertos, de próteses. A gente segue mais adiante um pouquinho, vê o professor Pigossi, em 1964, falando de implantação de Duramater preservada em glicerina, sendo utilizada em cães, 1964, usando a Duramater como bioprótese. Né? Doutor, deixa eu só te interromper rapidinho. Os slides não estão aparecendo. Perdão. Então, deixa eu retomar aqui. Mas, por enquanto, ainda bem que não tinha muita coisa sendo falada. Algum bugzinho que deu, mas tudo bem. Tá aí. Então, a gente vê o professor Pigossi, em 1964, né, falando sobre implantação de Duramater preservada em glicerina para aplicação em cães. Essa foi a tese de doutorado do professor Pigossi. Mais adiante um pouquinho, a gente vê trabalho utilizando peritônio bovino conservado na correção de hérnia em ratos, né, como uma alternativa para a tela. Então, a gente vê a bioprótese sendo utilizada lá no início do século, e depois se descobre a tela, né, de polipropileno, e depois volta a se falar da bioprótese comparando com a tela como se a bioprótese fosse algo novo, sendo que, na verdade, já tinha sido trabalhado antes. Os polímeros começaram a ser utilizados em cirurgia até mais recentemente do que as biopróteses. Entenderam? E aí você vê o professor Carlos Roberto Dalek, que foi o meu orientador, em 1986, trabalhando com esofagoplastia cervical em cão, né, utilizando peritônio autólogo ou homólogo, que é de animais da mesma espécie, né? Então a gente vê a forma como as biopróteses saíram de moda, voltaram para a moda, saíram da moda, e a tela de polipropileno também, nesse contexto, aparecia horas, desaparecia em outras, mas a gente está vendo agora algo diferente surgindo no ar, algo que parece querer integrar tudo numa coisa só. Agora todo mundo vê? Beleza. Qual que é a diferença entre prótese e enxerto? A primeira coisa que a gente precisa entender são nomenclaturas, porque justamente por ser algo antigo, antigamente se usava uma nomenclatura que significava uma coisa e hoje se usa uma nomenclatura que significa outra coisa. Por exemplo, prótese, ela vem de algo que é para colocar à frente ou substituir, tá? Então, a prótese é algo que serve para justapor, substituir ou incluir, tá? E a prótese ela equivale ao termo implante, tá? Então,
prótese e implante subentende algo que não é vivo, subentende um material inerte, subentende um material de origem orgânica, tá? Natural, né? Ou seja, tecido preservado, em meio específico, mas eu posso fazer próteses e implantes, por exemplo, de material mineral, posso fazer prótese de metal, posso fazer de hidroxiapatita, posso fazer de polímeros, tudo isso são próteses, beleza? Então, a gente tem próteses orgânicas e próteses inorgânicas, beleza? No caso dos enxertos, existem enxertos que são que se colocava antigamente como livre e enxerto pediculado. Eu vou falar mais à frente sobre isso. Eu vou tentar deixar didaticamente isso no ar por enquanto. Mas o enxerto, em comparação com prótese, é algo vivo, ou seja, composto por tecido celular, é um órgão, ele é transportado do próprio doador ou vem de um doador diferente, tá certo? Então, quando a gente fala de enxerto, a gente fala de algo que vai manter-se vivo, beleza? Então, quando você pensar em enxerto, lembra lá da botânica, que a pessoa pega uma planta, a outra enxerta de planta em outra planta e passa lá a fitinha para aquilo aderir, e aí você vê uma roseira vermelha nascendo uma rosa branca, certo? Isso é enxerto, beleza? Em relação à prótese, a prótese não tem vida. A gente espera que a prótese seja absolutamente inerte. Ser inerte significa que o sistema imune não perceba a presença daquela estrutura no corpo, tá bom? Algumas nomenclaturas estão entrando em desuso. Então, o que está entrando em desuso? O termo enxerto pediculado, enxerto livre, não se fala mais enxerto livre. Todo enxerto de agora para frente, que vocês observarem, devem ser livres. O enxerto pediculado é sinônimo de retalho. Vocês já ouviram o termo retalho, não ouviram? Né? Então, a partir de agora, retalho. Não existe flap. Flap, quem tem a flap é avião, tá? A gente vai falar de retalho. O flap, é um tecido em inglês, é um neologismo. Em português é retalho. E enxerto pediculado só se você tiver mais de 45 anos de idade. Caso você não tenha mais de 45 anos de idade, você vai falar simplesmente enxerto. Tranquilo? Então, essas são as diferenças que vão acontecendo na nomenclatura com o passar do tempo. Para quem vai escrever TCC, para quem vai procurar artigo a respeito do assunto, é importante saber essa diferença, porque se você procurar de forma diferente, muito dificilmente você vai encontrar. Aí você fala, mas começou a aparecer em 2014 o retalho. É porque não chamava retalho de 2014 para trás, tá? Por exemplo, bioprótese. Até hoje você vai ter dificuldade de encontrar a palavra bioprótese como bioprótese. É muito comum encontrar o termo membrana biológica, tá? Então, vamos cada vez mais trabalhar a palavra, o conceito de bioprótese. Bioprótese tem uma sinonímia de membrana biológica e antigamente também se chamava de enxerto, tá? O que é uma confusão grande. Até porque a bioprótese, a membrana biológica, ela não tem vida. Ela é preservada igual uma compota, né? Então a gente já tem essa diferença. Algumas características importantes de biopróteses. A grande maior parte, tá? A grande maioria das biopróteses são serosas. O que significa isso? Peritônio, pericárdio, né? Ou então, cartilagens. Então, a gente vai encontrar a maior parte das biopróteses. No entanto, a gente pode encontrar ossos, pode encontrar tendões, pode encontrar escama de peixe, tá? Tudo isso pode ser utilizado como bioprótese, desde que devidamente preservado. O que é importante a gente saber a respeito dessas substâncias, né? Componentes das biopróteses. A maior parte das biopróteses
é composta essencialmente por colágeno. A não ser no caso de ossos, que a gente vai encontrar uma deposição, né, de cálcio e fósforo na forma de hidroxiapatita. Caso contrário, a gente vai encontrar uma grande quantidade de colágeno no tecido conjuntivo, né, e o mínimo possível de tecido epitelial. Para que vocês compreendam, o tecido epitelial é considerado extremamente antigênico, não é anti-higiênico, mas apresentador de antígenos. Então, se você não tiver um bom meio de preservação que destrua esses antígenos de superfície, essa prótese não vai se tornar inerte. Então, é algo importante para que vocês saibam, tá? Quanto mais próxima do próprio indivíduo, né, ou seja, autógeno, menos reativo vai ser esse material. E quanto mais distante, né, mais reativo vai ser. Portanto, entre espécies diferentes existe uma tendência a ser mais reativo. Professor, eu não posso usar o termo rejeitar ao invés de reagir? Qual que é a diferença entre reativo, né, falar de reagir e rejeitar? É algo que a gente espera com rejeição é algo que a gente espera com algo vivo. Uma pessoa é rejeitada, um órgão é rejeitado, um tecido vivo é rejeitado. Uma prótese, tá? Ela é expulsa ou ela é encapsulada, porque ela não tem vida, ela não tem como ser rejeitada, ela pode ser expulsa, tá bom? Ela pode migrar, ela pode ser expulsa, ela pode sofrer reação tecidual, que é uma reação de inflamação, uma reação do tipo corpo estranho. Combinado? Então, essa é a grande diferença que nós encontramos em termos de terminologia. Como eu falava para vocês, em relação aos meios de preservação de biopróteses, já foram testados todos os meios que vocês podem imaginar. Porém, existem alguns meios muito interessantes. Por quê? Todos eles começaram a partir da receita dos nossos antepassados. Todos eles começaram a partir da receita da vovó, do vovô, da bisa. Por quê? A maior parte dos meios que funcionam como meio de preservação de biopróteses são meios osmóticos. A compota, que a gente vai lá e bota o pêssego na calda de açúcar, que a gente coloca o figo na calda de açúcar, aquilo lá é uma invenção da época em que não existia geladeira, né? Então se colocava na compota, se fazia aquela calda extremamente espessa, como uma forma de desidratar a fruta e torná-la também saborosa, né? Palatável. Não basta só desidratar e ela ficar com gosto de podre. Então eles desidratavam para que ela justamente não apodrecesse, justamente para que ela não sofresse o ataque de micro-organismos decompositores. Então o objetivo do meio de preservação é que ele não decomponha. Então a solução supersaturada de açúcar é a compota de açúcar. E a hipersaturada de sal? A mesma coisa, só que é a carne de sol, o charque, desculpa, não é a carne de sol, o charque, né? O charque nada mais é do que a salmoura, que faz exatamente o mesmo papel osmótico de desidratar a peça, de forma que a peça não entre em decomposição. O mel também é um meio osmótico, né? A glicerina é um meio osmótico. E aí você tem outros meios, que é o etileno, o citrato, o metiolate e o iodo, que já agem de forma diferente. Até mesmo o congelamento, a gente pode dizer que é um meio osmótico. Porque você muda o estado da água, de certa forma você está desidratando a peça. Não é mesmo? Então a gente consegue enxergar como funciona essa preservação de biopróteses. Por outro lado, a gente tem situações de uma osmose pura, que não destrói antígeno de superfície, mas a gente tem situações de onde há destruição de antígeno de superfície. E nesse quesito, a glicerina 98%, dentre todas, pareceu mostrar mais vantagens do que as demais. Por quê? Além dela ser um excelente agente osmótico,
não atrai insetos, como acontece com açúcar, né? Mantém a inércia da bioprótese, porque ela destrói toda a ultraestrutura celular. Então, não permite que fique preservadas aquelas proteínas de superfície celular e nem mesmo aquelas estruturas que poderiam potencialmente provocar reação antigênica, tá bom? Então, a glicerina 98% provoca justamente essa destruição da célula no conceito ultraestrutural, mantendo somente o seu arcabouço de colágeno. E o colágeno, ele é muito pouco reativo, tá? O que faz com que a gente possa, eventualmente, utilizar uma bioprótese suína preservada em glicerina em humano, como foi feito durante muitos e muitos anos, e até hoje ainda se utiliza com alguma frequência, no caso de transplante de válvula cardíaca, tá? Existem válvulas cardíacas que são de origem suína e são aplicadas em humanos, tá bom? É só para que vocês entendam a complexidade desse assunto e a importância desse assunto. A gente tem na glicerina um custo baixo. O tempo de conservação, eu botei pelo menos 9 anos, mas eu já tenho um frasco meu que está chegando na casa dos 15 anos e continua dando microbiologicamente negativo, tá? Muito pontificadas. Lógico, ele vai sofrer desidratação, então momentaneamente vai ficar enrijecido. Porém, a hora que a gente coloca para reidratar, esse material tende a voltar boa parte das suas características. Tem uma eficiência antimicrobiológica e antimonogênica muito boa, tá? Porém, não destrói esporos. Destrói forma ativa, mas não a forma vegetativa de micro-organismo. Isso é importante saber, né? Ela é encontrada comercialmente com facilidade. Então, isso é algo importante para nós que vivemos no interior. Agora, até que nem tanto, que agora com a história de compra pela internet, a gente consegue fazer essas coisas chegarem mesmo à distância. Mas, eventualmente, em qualquer casa de produto químico, a gente consegue comprar a glicerina 98%. O preparo é muito simples. O que faz a bioprótese entrar na moda e sair da moda de tempos em tempos é justamente isso. A gente ainda não encontra facilmente, de forma comercial, a bioprótese. Então, a gente é obrigado a fazer a nossa bioprótese, né? Prepará-la e guardar para utilizar quando necessário. Mas, bom, eu que utilizo com uma frequência grande, em um dia eu faço bioprótese para utilizar por mais de um ano, tá? Então, é bem tranquilo e sai muito barato de fazer. O que eu costumo fazer? Costumo ir num abatedouro, né? Marco lá com o abatedouro o dia do abate dos suínos. E aí vou lá no abatedouro, no dia do abate, pego o máximo de orelha de suíno que eu consigo fazer num dia, né? Seja uma dúzia, seja 2 dúzias de orelhas, coloco em sacolas, lavo bem lavadinho, levo correndo para o laboratório. E aí no laboratório eu lavo, escovo, deixo bem higienizadas, extremamente higienizadas, tá? Coloco luvinha, como vocês veem, deixo higiênico. Eu não falo de asepsia porque o objetivo não é rigor asséptico, mas é higiene. E aí começa um processo de dissecação, né, ou dissecção dessas peças, com tesoura, pinça, bisturi, a ponto de remover toda a pele e tecidos anexos, permitindo que fique única e exclusivamente a cartilagem auricular, no caso aqui a cartilagem da orelha do suíno. Mas eu posso pegar lá no abatedor pericárdio suíno, pericárdio bovino, tá? Essas estruturas todas são passíveis de serem utilizadas como biopróteses. O trajeto é o mesmo, você vai para o laboratório, lava, corta na medida que você precisa, na medida que você quer, e aí depois de estarem as peças todas preparadas, você vai colocar em frascos de boca larga, tá? Proporção, de peça para cada 10, né, de glicerina, para que fique tudo absolutamente imerso. Logo no primeiro dia, existe uma tendência de flutuar por causa da densidade da glicerina, mas à medida que a glicerina vai penetrando na peça, essa peça vai afundar. Aí você identifica que tipo de tecido, qual é a espécie, qual foi a data da coleta, uma validade provável, né?
E o responsável, lógico que essa validade é a validade de microbiologia, faz a repetição a cada 6 meses ou a cada um ano, tá? Você vai lá e marca, fiz a coleta dia 21/2/2015. Então, a validade 21/2/2016 é quando eu preciso fazer nova avaliação microbiológica, tá certo? As aplicações em cirurgia descritas por literatura são praticamente infinitas, praticamente já se fez tudo. Já se fez herniorafias de todos os tipos, já se repararam defeitos de parede abdominal, defeitos de parede torácica, traqueia, esôfago, tendões, já se fez osteossíntese com enxerto extraósseo, enxerto intraósseo, a palavra enxerto, porque era algo antigo, né? Se utilizou biopróteses extraósseas, biopróteses intraósseas, já se fez artroplastia, correções, né, de articulações utilizando bioprótese de tendões, já se trabalhou com cirurgia cardiológica utilizando válvulas preservadas, já se fez trabalhos em oftalmologia utilizando biopróteses em lesões de córnea, e em cirurgia oncológica reconstrutiva se utiliza com uma frequência muito grande. Durante o meu doutorado, eu até mandei o artigo para o artigo e a tese para vocês, o artigo é da revisão, né? Restaurar a parede de câncer, tá? Utilizando cartilagem auricular suína tratada por glicerina. O Dr. Celso, anteriormente, utilizou a cartilagem auricular bovina. E o Manuel, antes disso, fez correção de defeito palatino utilizando cartilagem de orelha de cão, ou seja, uma autóloga, né, ou homóloga. Na verdade, é uma bioprótese homóloga, tá? Que é da mesma espécie. Então, a gente tinha um defeito torácico, vocês conseguem notar na peça, né, o defeito provocado, então dá para ver o pulmão, dá para ver dá para ver ali o diafragma, e aí foi escolhida uma bioprótese, né, e foi feita a correção do defeito, né. Antes de fazer a correção do defeito, é realizada a reidratação, cerca de 15 minutos de reidratação, é colocado numa cuba com solução fisiológica estéril, aquela bioprótese, e se coloca ali com a solução fisiológica algum antibiótico, pode ser a ampicilina, o clorexidine, ou até mesmo o iodopovidine, já foi bastante utilizado, tá? Hoje se utiliza cada vez menos o povidine por causa da questão atrelada à carcinogênese. Depois de 10 a 15 minutos, a gente pode fazer a implantação. São feitos pontos de reparo, né, pontos de fixação daquela cartilagem ou daquela bioprótese. E, no caso, como era tórax, eu precisava de uma vedação um pouquinho mais importante. Eu fiz uma sutura, né, que todos conhecem como sutura contínua festonada ou sutura ancorada de Ford, né? Eu acho que vocês todos aprenderam dessa forma. Quais são os eventos que nós esperamos que aconteçam depois da implantação de uma bioprótese? O que a gente espera é a mesma coisa que a gente espera de um evento cicatricial, normal. O que a gente espera em termos de efeito cicatricial? Inflamação inicial. Quanto mais tranquila essa inflamação, melhor. E aí vem neoformação vascular, invasão de célula mesenquimal, organização de fibra colágena, incorporação. Então, a gente vai ter ali deposição de colágeno, neoangiogênese, quimiotaxia, incorporação. Não é? Começa com fibras colágenas frouxas e depois elas vão se adensando. O que é legal da bioprótese, principalmente de colágeno, né, que são as serosas e a orelha? O legal é que você já tem o colágeno ali. Então, os fibroblastos já conseguem pegar colágeno de pertinho para depositar. Então, há autores que acreditam que a bioprótese estando ali, ela já serve como substrato para a deposição do próprio colágeno para a formação daquele tecido conjuntivo. Tá bom?
Olha que interessante essas imagens. Deixa eu ver uma coisa aqui. A primeira imagem, aos 15 dias, mostra do lado esquerdo em rosa a cartilagem e do lado direito a gente consegue ver uma separação, um distanciamento entre a cartilagem e em azulado ali do leito receptor. Com 30 dias a gente começa a ver ali uma deposição de tecido conjuntivo, bastante vascularização, mas a gente ainda enxerga a cartilagem ali do lado esquerdo, né? Com 60 dias, a gente até vê vascularização, a gente vê algumas células de cartilagem perdidas ali, a gente vê músculo, muito colágeno, mas a gente não consegue mais ver uma cartilagem de fato. Significa que aos 60 dias a bioprótese já foi incorporada ao tecido. Você não consegue mais diferenciar de fato, nem macroscopicamente, nem microscopicamente, quem é quem ali. Tá bom? Aqui um trabalho, só por uma curiosidade, fazendo uma reparação, tá, de úlcera de córnea em cão, utilizando escama de sardinha preservada em glicerina. Então a gente vê o imediato ali com as suturas realizadas, né? Aí vê a cicatriz formada de início de e a direita a gente vê depois, né, de devidamente incorporada, até a transparência do tecido praticamente já foi todo recuperado. Foi feito pelo professor Laus, na Unesp de Jaboticabal. Só para dar uma elucidada, eu sei que vocês já estão mais do que carecas de saber sobre malha de polipropileno, sobre a tela. O professor Luciano, ele é um exímio conhecedor dessa técnica. A tela de polipropileno, aliás, eu tenho até que ceder os créditos dessas imagens ao professor Luciano que me cedeu. A tela de polipropileno, ela tem características muito interessantes. Primeiro, polipropileno é orgânico ou é sintético? Pode responder, pessoal. Polipropileno é orgânico ou é sintético? Ah, eu sabia que viria essa resposta. Na verdade, o polipropileno é um é um polímero. E o polímero ele é estudado em química orgânica, tá? Para vocês nunca mais esquecerem disso, o que é uma proteína? O que é uma proteína do ponto de vista bioquímico? Nossa, agora eu estou sacaneando com vocês um pouquinho, né? Do ponto de vista bioquímico, uma proteína é uma cadeia polimérica de aminoácidos, não é? Então, são vários aminoácidos ligados entre si, formando um polímero, que é chamado de proteína, tá? Então, para que a gente tenha um polímero, a gente precisa ter o carbono associado, né? Tem que ter hidroxilas. Então, eu digo que a malha de polipropileno, ela é orgânica, tá? Porém, sintética. A resposta foi perfeita. Eu dei um sustão, né, na Yane, mas o que acontece? Eu fiz uma pergunta que ela tem duplo sentido. Você não pode comparar orgânico e sintético, você pode comparar natural e sintético. Orgânico você só pode comparar com inorgânico. Esse é um erro que eu tenho visto acontecer em inúmeros artigos muito conceituados, tá? Então, a pergunta que eu deveria fazer para vocês é se a malha de polipropileno é natural, tá? Ou se ela é sintética, se ela é orgânica ou inorgânica. Se eu tivesse perguntado se ela é inorgânica, vocês saberiam? Hã? Para a maior parte das pessoas, sintético e orgânico são sinônimos, tá?
Sintético e inorgânico, perdão. Sintético e inorgânico, para a maior parte das pessoas, são sinônimos e não são sinônimos. Sintético só significa que não foi feito pela natureza, foi feito pelo homem. Tá bom? Então, a malha de polipropileno é uma estrutura sintética de origem orgânica, tá? Então, é só para que vocês consigam compreender. Ela é sintética de origem orgânica. O que é algo sintético de origem inorgânica? O pino, por exemplo, o fio de aço de cerclagem, né? Ela é sintética de origem inorgânica. E um fio natural de origem orgânica. A gente tem aí o catiguti. Né? O catiguti ele é natural de origem orgânica. Eu sei que aí no Goiás o povo vai para sinuca, né? E aí acaba quebrando a lata, né? Na hora que vem as perguntas de bioquímica. Quando não é a sinuca, é o truco. E agora alguns conceitos rápidos que a gente precisa discutir na hora de falar sobre a utilização de bioprótese, né? É as formas de implantação de biopróteses. Tanto a prótese compatível quanto a bioprótese são aplicadas da mesma maneira. Mais explicar, chama de overlay, que é essa que está na imagem. O animal aqui está de barriga para baixo, tá? A barriga dele está para baixo. Então, a gente vê a bioprótese embaixo, né? Então, ela está para fora. A gente chama ela de overlay. Né? Está para fora do abdômen. Então, ela é overlay. Mas ela pode ser inlay, se eu fizer ela em linha de continuidade com o músculo, ou ela pode ser underlay, se eu colocar ela para dentro do abdômen. Qual é a que melhor resiste, qual que é a melhor segura a pressão abdominal? É a underlay. Tá? Ela segura de forma maravilhosa, porém ela é mais complicada de aplicar, porque se ela tiver contato com o órgão, ela vai provocar lesão. Então você precisa conseguir colocar o aumento para que o aumento recubra toda aquela prótese, né? Antes de fixar ela por baixo, né? Por baixo do músculo. E aí sim fixar ela por baixo do músculo. Então isso é bem difícil de ser feito por quem não tem experiência. Por isso, a técnica mais fácil de ser utilizada é essa que está sendo citada por Mello, que é a overlay. Beleza? Então, só para vocês saberem. Aqui, por exemplo, o Dr. Luciano fez uma aplicação overlay. Então, ele fez sobre o músculo e recobriu com subcutâneo. Ou pode ser recoberto também com outro músculo. Por quê? Se a prótese for colocada numa posição onde ela não seja perfeitamente recoberta, seja internamente ou externamente, corre-se o risco dela ser expulsa por causa do atrito. Ela vai gerar inflamação, inflamação, inflamação até o momento que ela vai encontrar o meio externo de alguma forma, tá bom? E se for para o meio interno, ela vai começar a atritar até provocar lesão em órgão e pode gerar peritonite a partir disso, ok? Algo esperado na utilização de próteses é a ocorrência de situações como essa aí, que são as famosas aderências. Em uma situação, quando a gente faz a aplicação do aumento, quando a gente aumentaliza a tela, né, ou a prótese, o aumento fica ali aderido, nada mais vai aderir no local. Porém, se eu não fizer a aumentalização, acontece como na imagem da direita abaixo. Vai acontecer a aderência de órgãos, como aqui no caso está mostrando o intestino aderido ali no abdômen. Aqui a gente mostra, né, como é feita a sutura com fio de polipropileno. Se eu vou usar uma prótese de polipropileno, eu tenho que usar um fio de polipropileno, até porque cada polímero é individual em relação à reação tecidual. Por exemplo, eu posso ter um paciente que reage ao nylon, mas não reage ao polipropileno.
o outro que reage a polipropileno e não reage a nylon. Então, pessoal, sempre que vocês utilizarem uma prótese de polipropileno, suturem essa prótese com fio de polipropileno. Tá? E se você usar uma prótese de poliamida, suture com fio de poliamida, que é o nylon. Olha aqui. Depois de implantado, proteger a tela com tecido adiposo ou com músculo, qualquer coisa, para que a tela fique devidamente escondida, né? Para que ela não sofra atrito com nenhuma outra estrutura. E aí a gente consegue, né, ter uma outra situação como essa que o Dr. Luciano nos passou, de uma reação tecidual exuberante, porque foi aplicada a prótese em local infeccionado. Tanto a prótese sintética quanto a prótese natural, que é o caso da bioprótese, tanto a prótese sintética quanto a prótese natural devem ser aplicadas em tecido limpo. Tá? Não se pode aplicar em local infeccionado, em local infectado. Tá? Então, na pior das hipóteses, a gente vai trabalhar com limpo contaminado. O que é um limpo contaminado? É aquela situação que já teve uma lesão, vamos supor uma situação de segunda intenção, você tratou aquela ferida, ela ficou absolutamente limpa, mas ela não é uma ferida cirúrgica. Eu vou transformá-la em terceira. A ferida está limpa, contaminada, tá? Então, é a pior dos cenários de utilização de prótese permitido. Mais do que isso, você vai ter reação e vai ser cuspido, né? Vai ser expulso esse material. Tá bom? Esse é um trabalho que foi publicado pelo International Journal of Veterinary Science and Research, né? Foi publicado por uma equipe da Arábia Saudita em 2017, comparando a utilização a reparação da parede abdominal, né, um defeito grande de parede abdominal, utilizando a túnica vaginal bovina em glicerol, ou seja, em glicerina, e a implante de polipropileno em cães. O que foi legal desse trabalho? Primeiro que eles atualizaram a forma de preservação da bioprótese. Eles não botaram a glicerina em temperatura ambiente como nós trabalhamos. Eles fizeram porcentagens diferentes, foram aumentando a porcentagem do glicerol. Então, a gente já trabalha com ele a 98% direto e já guarda por 30 dias em temperatura ambiente e deu. Eles refrigeram e vão aumentando essa concentração ao passar dos dias e tal. Eles têm todo um trabalho. Mas não importa, na verdade, tudo isso daí é para assegurar o efeito osmótico adequado, né? E mais do que isso, tentar fazer com que haja a melhor qualidade possível da formação da peça, para que ela não fique infectada de forma nenhuma. Os resultados foram muito interessantes. Aqui, na figura 1, a gente vê a técnica inlay, e na figura 2 a gente vai ver a técnica, né, que a gente chama de underlay. Então, ó, no inlay do lado esquerdo a gente vê os pontos, porque está por fora do músculo, e no underlay a gente não enxerga muito bem esses pontos, porque as estruturas são colocadas por baixo do músculo, né? Mas o que é importante aqui? Quando a gente olha as figuras A, que são as figuras de cima, são telas de polipropileno. Quando a gente olha as figuras B, né, que são as de baixo, a gente está vendo a túnica vaginal preservada em glicerina, né, ou em glicerol. Olha que resultados interessantes. Depois de 4 meses, a gente vê ali do lado esquerdo, depois de 4 meses, comparando, né, a polipropileno é a primeira figura em cima do lado esquerdo, né, o polipropileno, na técnica inlay. E na de baixo, na B, do lado esquerdo ainda, a gente vê a bioprótese, tá? Como fica a cicatriz da bioprótese aplicada. Já começa a ficar surpreendente como a bioprótese ela tem uma incorporação mais sutil,
ela tende a se desaparecer melhor, ela se esconde melhor. Na figura B, aos 6 meses, tá? Já no caso aqui na figura B, no underlay, né, por baixo, por isso que ficou bem protuberante para dentro a prótese de polipropileno. Olha como ficou grande na figura A, né, a figura do lado direito em cima, ficou bem protuberante mesmo. Por quê? Porque houve a retração cicatricial, a tela que era assim foi sendo enrugada até que ela ficou com uma figura, está mostrando ali. E olha a cicatriz, que perfeição que se formou da bioprótese. Então, a bioprótese traz uma qualidade bem interessante em termos de incorporação do tecido. Em relação à resistência têncil, ao contrário do que até eu mesmo acreditava até 2018, quando eu vi esse trabalho, a gente vê que o prolene e a túnica vaginal tiveram resistências tênseis muitíssimo parecida. Aos 2 meses e aos 4 meses, praticamente não tem diferença estatística entre a resistência têncil do prolene e da túnica vaginal. E aos 6 meses, dá para falar que tem diferença estatística? Também não, porque o desvio padrão de um e o desvio padrão de outro, né? Se a gente subtrair de um e somar de outro, eles vão se equivaler de novo. Então, a gente tem aí uma diferença, tecnicamente tem a mesma resistência têncil, tá bom? Então, a gente já viu que a diferença de prótese natural e prótese sintética praticamente inexiste. O que a gente tem de interessante é que a bioprótese, que é a prótese natural, tende a ser menos reativa. Tende. Porém, também pode ser reativa. Aqui a gente vai falar um pouquinho de enxertos. Então, só para demonstrar a diferença de enxertos e próteses, tá? Só para ilustrar essa apresentação. Aqui mostrando um defeito sendo criado. Esse defeito aqui por um câncer num dígito. E aí, a partir do momento que se criou aquele grande defeito, extraiu um tecido, um pedaço de pele da região torácica do animal, extraí todo o subcutâneo até praticamente aparecer os folículos pilosos, criei uma malha e aí fiz a implantação, tá? Então, corrigi o defeito do tórax com uma Y-plastia, uma figura geométrica, e aqui na direita implantei aquela malha, né, aquele enxerto que foi ali aplicado com suturas simples isoladas. Como é que fica isso? Bandagem não pode mexer, ela tem que ficar ali quietinha, tranquila, feliz, né, contente. E mexeu, vai atrapalhar eventos de reparação tecidual, principalmente a neoangiogênese, a inosculação do enxerto com o leito receptor. Se houver movimento, rompe esses capilares e o enxerto morre. Aos 7 dias, a gente fala assim, pegou o enxerto. Aos 10 dias, a gente fala, vai morrer o enxerto. Né? Tá vendo que ele ficou com uma cor esquisita? E aí, depois de algum tempo, né, em torno de 20 a 30 dias, a gente vê que o enxerto pegou muito bem e que praticamente nem se percebe que foi implantado, porque o enxerto é vivo, lá, o pelo até cresce. Né? Interessante, né, o resultado. Vou mostrar um pouquinho de casuística. Esse é um felino que vivia eventrando e já não tinha mais musculatura abdominal quando me chamaram para intervir. O que eu fiz foi aplicar cartilagem auricular suína para a correção desse defeito. E tá aí, ó. Corrigiu o defeito e esse gato ficou com a bioprótese ali naquele local e teve uma resolução muito interessante. Na segunda aqui, aconteceu um defeito de cavidade oral provocado por quimioterapia. Era um paciente que tinha sofrido quimioterapia por causa de TVT oral. E depois da quimioterapia ter sido realizada 6 sessões, se criou um defeito oral, uma fístula oronasal, porque não havia mais tecido a não ser aquele cancerígeno no local.
tá? Então, aconteceu essa situação aí, a gente precisa corrigir esse defeito. Como é que foi feita essa correção? Como eu já tinha planejado a utilização de um retalho mucogengival, eu fiz a extração daquele dente, né, que estava ali na região, que é o pré-molar, o primeiro pré-molar, e preparei a região para receber uma bioprótese. Fiz a modelagem dessa bioprótese e inseri ela underlay. E depois de inserida, fiz a aplicação do retalho mucogengival e ficou desta forma a aplicação. Fica bonito, né? Foi utilizado o fio de poliglecaprone. O fio do poliglecaprone é de excelente qualidade, é muito boa mesmo a qualidade de poliglecaprone. Tá? Qual foi o problema? O animal ficou incomodado com esses nozinhos e pegou o hábito de lamber, lamber, lamber. E qual que é o problema do polímero reabsorvível, polímero absorvível? Como é feita a absorção de polímeros absorvíveis? Os fios de polímero absorvíveis são absorvidos por hidrólise, tá? Por hidrólise. Então, o contato com a água vai fazer com que ele se dissolva. E isso daí acabou provocando uma pequenina recidiva no local, que foi o caso 2, a recidiva parcial, lá com furico. Tá vendo? Tá vendo como o fio ali está transparente, mas ainda tem um pouquinho? Eu desfiz tudo isso e fiz sutura. A diferença é que ao invés de ficar com o nó exposto, eu fiz Swift. Então eu fiz a sutura tipo Swift, escondi o nó para dentro. E aí funcionou, né, devidamente a nossa bioprótese, tá? A nossa reconstrução aí funcionou lindamente. E vocês notem, foi utilizada a bioprótese em boca, que em tese não é cirurgia limpa. Na melhor das hipóteses, ela é limpa ou contaminada, tá bom? Na melhor das hipóteses, eu não tive infecção nesse local. Esse é um caso de mastocitoma grau 2 em abdômen. Então, criou-se um defeito abdominal bastante grande nesse paciente. Olha aqui. Tive que fazer uma margem de segurança para o mastocitoma grau 2 com 3 centímetros em todas as dimensões. No final das contas, o aumento estava aderido, o músculo estava aderido, então eu tive que tirar o músculo abdominal. E utilizei a cartilagem auricular suína para a reparação desse defeito. Antes dessa reparação, eu fiz a colocação do aumento para que houvesse a recobertura do defeito, né? Então, observem bem aqui, olha. Se vocês olharem ao redor da bioprótese, vocês vão conseguir perceber a presença do aumento ali, ficando como uma antepara, né, ou como um meio entre a bioprótese e a cavidade abdominal. Uma coisa interessante que eu posso dizer a respeito da bioprótese é que a bioprótese não me exige a recobertura superior, né? Então eu não precisei recobrir com gordura, nem com músculo, nem com nada a bioprótese. Eu posso fechar direto com a pele. Porém, a minha sutura precisa ficar muito bem justaposta para não haver risco de penetração de substâncias do meio externo em direção à bioprótese, para que não infecte a bioprótese. Então, a sutura é muito importante nesse caso. Nesse caso aqui, eu optei até por utilizar a intradérmica e ainda associei o Wolff. Tá vendo ali? E para diminuir o espaço morto, eu fiz a inclusão de pontos de ancoragem. Tá? Depois de 7 dias, a gente já viu o animal absolutamente com vida normal. Vocês veem ali o cachorrinho, olha, em pé no tutor, com 7 dias, no dia de tirar os pontos. Nem percebia que estava com a bioprótese. Depois de 365 dias, não achava mais nem a cicatriz no paciente. Praticamente tudo tinha desaparecido. Passamos no aparelho de ultrassonografia, um ecodoppler, né? E não encontramos nada. Esse caso aqui é um caso interessante e nos leva a pensar na necessidade
de remoção de linfonodo após mastectomias, tá? Esse foi um caso de um paciente que veio até mim, que tinham feito mastectomia, porém não tiraram o linfonodo era metastático e cresceu em 2 meses, aderiu por tudo, e eu fui obrigado a remover esse linfonodo. Para remover esse linfonodo, eu tive que tirar praticamente o anel inguinal fora, como vocês podem notar ali no centro da lesão, perdeu o músculo, perdeu parte do anel inguinal, ali já tem um aumento aparecendo. E aí, para eu fazer a reparação dessa lesão, eu coloquei a cartilagem auricular suína, e nesse caso, para dar um reforço extra, eu peguei o músculo oblíquo externo do abdômen e fiz um retalho com o músculo oblíquo externo do abdômen, só para dar uma recobertura nessa cartilagem, porque ela estava muito grande em termos de defeitos. Tá? E, por fim, como era um defeito extremamente grande no abdômen do animal, eu fiz um retalho da prega inguinal. Tá? Então, ficou dessa forma aí o acabamento. O resultado foi muito bom. Vocês notem que tem um dreno ali, porque o defeito era realmente grande, mas ele teve um resultado muito interessante. Agora, vamos falar um pouquinho dessas próteses biocompatíveis impressas em 3D. Primeiro, a malha, a tela de polipropileno, é uma prótese biocompatível? É, tá? A malha de polipropileno é uma prótese biocompatível. Porém, ela não é impressa em 3D. A prótese 3D tem um novo salto em termos de futuro para a nossa convivência. Antes de falar delas, é importante a gente saber que existem alguns polímeros sendo utilizados para impressão 3D. Eles estão utilizando polímeros chamados de polímeros termoplásticos. Existe o TPU, que é o poliuretano termoplástico, o TPE, que é o elastômero termoplástico, e o PCTPE, que é uma copoliamida, tá? Uma copoliamida associada com o elastômero termoplástico. Tanto o TPU quanto o TPE como o PCTPE estão sendo considerados como polímeros biocompatíveis, tá bom? Quais são as diferenças macroscópicas entre essas biopróteses depois de impressas? O TPU tende a ser bem maleável, bem macio, tá? Lembra até borracha quando a gente pega. O TPE é um pouquinho mais resistente e o PCTPE mais duro, mais rígido depois de impresso. Durante o meu pós-doutorado, agora em 2018 e 2019, eu fiz a comparação entre a biocompatibilidade do TPU, TPE e PCTPE na correção de defeitos em ratos. Tá? Era para ter sido o defeito torácico, mas pela grande dificuldade de se manter a atividade respiratória de ratos durante a cirurgia torácica, nós realizamos a correção de defeitos abdominais. E nós percebemos justamente essas características de espessura, características de rigidez, e nós percebemos que o TPU teve uma compatibilidade muito boa, todos os 3 tiveram compatibilidade boa, nenhum deles manifestou uma inflamação ocasionada por reação local do tipo corpo estranho. O que foi percebido foi que, como eu mandei as impressões da bioprótese, da prótese biocompatível, as impressões eram da mesma espessura, aquelas próteses mais rígidas provocavam incômodo no rato. Então, o rato se incomodando mais provocava mais lesão de automutilação. Tá? Então, o TPU, praticamente nenhum rato percebeu que estava com o TPU ali. Com o TPE, um outro ratinho percebeu. Com o PCTPE, a maior parte dos ratos percebeu, quase todos. Tá? O PCTPE foi até excluído do meu experimento e eu fiquei somente com TPU e TPE como sendo comparados. Tá bom? Porque o PCTPE estava realmente muito duro e provocou muita reação em todos os animais. Então, está aqui só para vocês entenderem o que foi feito nesses ratinhos. Havia um defeito inicial ali em cima do lado esquerdo, pontos de ancoragem, com fixação do aumento, e eu apliquei overlay, tá?
a bioprótese, desculpa, a prótese biocompatível, né? E essa prótese biocompatível foi devidamente fixada ali. E o que a gente observou, principalmente no caso do TPU, depois de 60 dias, foi isso que vocês veem do lado esquerdo aí, ó. Praticamente não se observava mais nada. Lá do meio, foi para vocês verem que existe o risco de aderência e o tanto que é importante ter feito a colocação do aumento, né? Tá vendo que o aumento estava aderido por baixo? E aí, depois que eu tirei a aderência do aumento, vocês conseguem notar a bioprótese, está perceptível até o pontinho ali de pé, alguns pontinhos da bioprótese, mas não tem inflamação nenhuma, ela está bem incorporada no local, está inerte, né? Então mostra que a prótese é realmente biocompatível. Agora, a gente vai ver uma situação em que o futuro vai se tornando presente. Nesse caso específico aqui, nessa sequência de imagens que eu vou mostrar para vocês, é o futuro se tornando presente pelas mãos do professor Jorge Luiz Costa Castro, pelo professor Jorge Castro, que todo mundo já conhece bastante. Tá? O professor Jorge Castro, em parceria com o professor Tiago, né, o Aladim, tem feito alguns trabalhos muitíssimo interessantes. Nesse caso aqui, olha, um defeito palatino ocasionado pela remoção de um tumor, né, de cavidade oral, onde se formou uma fístula bastante proeminente. E aí realizar a tomografia, e a partir da tomografia foi gerada uma impressão tridimensional de uma prótese biocompatível, nesse caso aqui em PCTPE, que é mais durinho, para a fixação, tá bom? E aí, depois de corrigido o defeito, a gente vê ali em cima do lado esquerdo, né? Olha, aqui já é outro caso. Então, a gente tem aqui, na seguinte, foi um caso de maxilectomia, né? Unilateral. E para não ficar com uma área mole, que o animal precisa morder, precisa ter acesso, foi impresso no local uma prótese em 3D. Olha que interessante. Para fixação ali. É claro que o professor Jorge, em algum momento, vai ter oportunidade de falar para vocês de próteses impressas em 3D e suas aplicações em medicina veterinária. Mas aqui já dá para ter uma noção do que vem vindo. Né? Olha só que interessante. Que imagem maravilhosa. Esse aqui é outro paciente, né? Que precisava fazer uma exenteração completa e perderia parte da parte óssea, né? E aí foi feita a reconstrução utilizando tanto prótese impressa em 3D quanto a prótese em membrana, né? A prótese impressa em membrana para a sua aplicação com parafusos. E olha que resultado mais interessante, né? Aqui a gente tem um outro animal também com defeito, a gente consegue observar na região periorbital, né? E também foi realizada a colocação da membrana, né? Da membrana impressa em 3D. Pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês nessa 1 hora era isso. Eu acho que eu falei até muito rápido. Se vocês quiserem me interromper, fazer perguntas à vontade, fiquem à vontade. Para quem já é formado, aqui está sobre a Corvette, para quem quiser se filiar. Para quem ainda não é formado e já quiser ter acesso a sobre a Corvette, é só seguir pelo Insta, tá? Eventualmente, nós estamos dando cursos de imersão, cursos de capacitação, então fiquem à vontade para seguir a sobre a Corvette, será um grande prazer, tá? E aqui vem os meus dados para que vocês possam também me seguir pelo Instagram, me acessar por e-mail, né? E a gente vai conversando dentro do necessário. Só um instantinho, Zé Arthur, eu vou botar lá, tá?
E fico à disposição, pessoal. Podem perguntar à vontade. Eu trouxe aqui para a área do preparo para atender o Zé Arthur. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de tirar? Oi, Ala. Tudo bem? Não vejo contraindicação, tá? Se fosse utilizar a bioprótese oriunda, né, originada a partir de um felino com felve, eu contraindicaria. A gente teria o risco da transmissão da felve via bioprótese para outro felino. Porém, um felino receber a bioprótese, eu acredito que não daria nenhum tipo de problema. Eu já fiz a utilização em diversos felinos, tá? Sem fazer teste de compatibilidade de FIV e FeLV, tá? Então, existe a possibilidade de que alguns deles tenham sido FeLV positivo. Como a FeLV já é uma infecção de origem viral, eu acredito que isso não seja um problema. O maior problema, nesse caso, tá justamente na FIV, por causa da deficiência de infecções bacterianas. Essa é uma preocupação um pouco maior que eu venho a ter, compreendeu? Então, pode ser que no caso de FIV seja um pouco mais complicado. No caso de FeLV, eu acho um pouco menos complicado. Eu estou falando agora tentando utilizar a questão da lógica da imunologia, tá? Se eu vejo a bioprótese como uma substituta de tela no futuro. Então, né? A gente tem a situação agora, na minha cabeça, da seguinte maneira: biopróteses foram passado, vieram as telas, aí as biopróteses meio que ressurgiram, aí, como progressão das telas, estão vindo as próteses biocompatíveis impressas em 3D. Entendeu? Agora estão vindo as próteses biocompatíveis impressas em 3D. Qual eu acho que é o nosso futuro mais iminente? Né? Penso, agora, diferenciando dois tipos de impressoras. Existe impressora 3D, que é a impressora que derrete filamentos, então ela esculpe, ela vai fazendo deposição, ou seja, impressora por deposição. E existe a impressora 3D, que é em escultura. Você coloca um bloco e ela vai esculpindo aquela prótese, tá? Eu vejo como um futuro mais... o que vem logo após esse da prótese biocompatível, eu vejo esse da impressão de bloco. Só que o bloco seria um bloco de colágeno compacto. Então, como seria isso? Imaginem na cabeça de vocês, isso que eu estou falando agora é a viagem da viagem de quem gosta de ciência, tá? Imagina você pegar uma gelatina com muita espessura, bem densa essa gelatina, bem densa, de bastante colágeno, deixa endurecer, deixa enrijecer, e aí coloca na impressora 3D por escultura. E ela vai lá e esculpe aquele material exatamente da forma como você deseja. Você vai ter ali um material rígido o suficiente e de colágeno puro para ser aplicado onde quer que você queira. O que você acha dessa ideia, Yane? Substitui a tela? É um pouco diferente, né? Então, a gente tem linhas de pesquisas brotando de todos os lados. Então, você tem a tela de polipropileno ainda sendo trabalhada, a bioprótese ainda sendo trabalhada. Aí você tem uma outra vertente que é bem recente, que são as próteses biocompatíveis, né? Elas são próteses de polímero, então elas são próteses sintéticas, biocompatíveis, então elas estão muito mais para o polipropileno
do que para a bioprótese, né? Elas estão mais aqui para cá do que para cá. E aí eu vejo o pessoal da bioprótese começando a pensar no modelo 3D por esculpimento, tá? De bloco de colágeno. É uma alternativa, é uma possibilidade aí de futuro. Quem sabe até fazer esculpimento em osso, né? Ou hidroxiapatita compacta também. Pega o polímero de mamona, que é rígido, faz o bloco e bota para esculpir na impressora 3D. Como se faz, por exemplo, com o titânio. Tá? O titânio também já está em uso dessa forma, ele já está sendo esculpido em 3D para ser feita a correção de defeitos, tá? Eu não falei, não abordei esse assunto, porque eu não quis falar dos inorgânicos, eu quis falar mais dos biocompatíveis orgânicos. Tá bom? Mas foi muito legal essa sua pergunta, porque eu consegui abordar várias possibilidades que não foram abordadas ao longo da apresentação. Eu tenho uma pergunta. Você falou em usar essas biopróteses em felinos. Qual o cuidado que você tem que ter para colocar essa bioprótese em um felino, sendo que a gente sabe que é um animal mais sensível, a vascularização do felino é diferente do cão. O que você faz, assim, o que você tenta ter de cuidado em relação aos felinos? Perdão, acho que falhou um pedacinho da sua fala. Tanto que eu até brinquei que eu achei que tivesse acabado, eu tenho sorte. Vou perguntar de novo. Qual é o cuidado que você tem com os felinos? Porque você vai colocar uma bioprótese no felino. A gente sabe que são animais mais sensíveis. Tem uma vascularização diferente. Quais são os seus cuidados que você utiliza quando você vai aplicar essa bioprótese? Certo. A resposta que eu tinha dado, como você deu a deixa, né? Você levantou, eu cortei. Eu falei, eu tenho sorte. A aplicação, praticamente, eu faço da mesma forma. Porém, eu percebo que a chance de sucesso diminui um pouquinho. Não é nada absurdamente, principalmente em cavidade oral, tá? Nos demais locais, eu não vejo muito problema, mas na cavidade oral, eu percebo que o felino tende a ser um pouquinho mais difícil de fazer a inserção da prótese. Porque, no caso do cão, a gente consegue elevar a mucosa mais facilmente do que no felino. No felino, ela tende a ser mais friável. E por ela ser menos vascularizada, existe o risco de você provocar uma lesão nesse retalho de recobertura e o retalho sofrer deiscência. E a hora que sofre deiscência do retalho, você vai ter problema da bioprótese. Então, eu não vejo problema na bioprótese em si. Eu vejo problema na execução de retalhos em felinos, tá? Aquele do abdômen, por exemplo, foi maravilhoso, não teve um problema. Eu fiz utilização em 2 cavidades orais, né, recentes. Uma deu certo, outra não deu certo. Fiz utilização em abdômen, todas as que eu fiz até agora foram tranquilas. Fiz uma em tórax, foi tranquila, tá? E fiz uma em traqueia, que o resultado foi satisfatório. Então, a única que eu tive mais problema foi cavidade oral. Tá? Ao longo dos anos, aí eu tive 2 ou 3 complicações com cavidade oral de felino. Então, ou eu estou tendo dificuldade ainda com a realização de alguns retalhos de cavidade oral, ou justamente por causa dessa questão da dificuldade de se realizar o retalho oral em felino, eu estou tendo algumas perdas de bioprótese em cavidade oral, de felino. Entendeu? Certinho, uhum. Vou fazer mais uma. Tá. Qual critério que você usa para você usar uma bioprótese ou uma tela de polipropileno? Você pega um caso, essa aqui eu vou usar a bioprótese ou essa aqui eu vou usar a tela? Olha, na verdade, eu tenho percebido mais uma questão de predileção. Eu tenho uma tendência pessoal a utilizar com maior frequência a bioprótese por predileção. Porém, tem algumas pequenas situações
em que eu fico com algum receio daquela bioprótese ser incorporada e perder a sua resistência ao longo do tempo. Vamos supor, hérnia perineal. Agora eu já não utilizo mais bioprótese, nem prótese biocompatível, eu não uso mais nada em hérnia perineal. Tá? Hoje eu uso outras técnicas. Mas até poucos anos atrás, até 2016, por aí, eu utilizava aquela técnica de tela de polipropileno. Eu não tinha coragem de aplicar bioprótese mais, porque eu tinha tido algumas recidivas, né? Mas essas recidivas porque eu estava achando que estava sendo reincorporado muito e ficado sem resistência no local. Posteriormente, eu vi que, na verdade, não tinha nada a ver com isso. Que, na verdade, a ruptura que estava acontecendo era marginal e não era no local de implantação da bioprótese. Então, eu passei anos colocando aquela técnica que a gente faz como se fosse um coador de café Melita com a tela de polipropileno e inserindo dentro do defeito. Uhum. Tá? E eu parei de fazer isso em 2016 para 2017, quando eu comecei a utilizar como técnicas de correção, né, além da castração, eu comecei a utilizar como técnica de correção da hérnia perineal a realização da colopexia e realização de deferentopexia. Quando eu passei a fazer as pexias, as recidivas acabaram. Tá? Então, eu percebi que, na verdade, não estava relacionado com o tipo de bioprótese, ou melhor, com o tipo de prótese sintética ou natural, mas sim com a técnica que estava sendo realizada, que antes eu não fazia pexia nenhuma. Então, quando eu comecei a fazer deferentopexia e colopexia, acabaram-se as minhas recidivas. E eu não mais utilizei nada que fosse diferente da transposição de um próprio músculo obturador, né, ou do ligamento sacrotuberoso. Então, eu não tenho mais grandes problemas com a hérnia perineal. Entendeu? Então, Entendi. muito do que a gente tenta criar da guerra, entre aspas, entre bioprótese e prótese biocompatível, né, prótese sintética, muito dessa guerra tem muito menos a ver com esses materiais do que com a técnica cirúrgica que é utilizada e da circunstância da técnica cirúrgica. Se eu aplicar num local com risco de infecção, não foi a prótese aplicada que gerou. A gente tem a tendência a falar assim, a bioprótese dá muita infecção. Não. Se eu fiz uma preparação adequada da bioprótese, tá? Não vai acontecer. Da mesma forma, se tiver infectado o tecido e eu aplicar a malha de polipropileno, vai ser expulsa da mesma forma. Tá bom? Então, não tem muito essa predileção, não existe uma regra, um critério de escolha entre bioprótese e prótese de polipropileno. Tanto que a gente pega o trabalho de 2017, ele corrigiu um defeito abdominal bem grande, utilizando a bioprótese e a pele de polipropileno, e observou resultados absolutamente similares. Não é mesmo? Entendi, muito obrigada. E se você for olhar no meu trabalho que foi redigido, meu artigo foi redigido em 2006, 2007, por aí, e minha tese foi publicada em 2008, você vai ver que eu tinha uma visão muito ruim a respeito do polipropileno, como se ele fosse extremamente reativo e tal, porque era o que se colocava até então por quem pesquisava novas coisas, inclusive pelos próprios pesquisadores do polipropileno botavam como muito reativo. E hoje eu já não vejo mais dessa forma. Eu vejo como a questão do atrito como sendo um problema para o polipropileno. Tanto que a gente tem visto a membrana, né, sendo utilizada, impressa em 3D, ela é ásperinha, um pouquinho áspera, mas ela não é tão áspera assim, e ela não dá as mesmas reações que a tela de polipropileno propriamente dita. Então, a membrana impressa em 3D, eu acho que vai superar o polipropileno dentro de ontem, já superou. É uma questão de vender comercialmente. Tá bom? Então tá bom. Mais alguma Alguém pergunta? tem mais alguma pergunta?
Desculpa. Se ninguém tiver, eu tenho mais uma. Tá. Vou ver se tem mais alguma pergunta. O Então, pessoal eu tá vou fazer a quieto. minha. Pode fazer. É, eu acho que eu me perdi. Quando você vai fazer a bioprótese, eu vi você fazendo na sutura. Com que fio que você usa? Eu me perdi. Aqui, eu utilizei. Deixa eu achar aqui. Aqui está sendo Isso. utilizado poliglactina 910 da Eticon, né? Então é o Vicryl mesmo. Entendi. Porque quando você faz a tela de polipropileno, você usa o próprio fio para fazer isso. E aí você fala assim, André, mas você utilizou fio absorvível numa prótese. Você viu que coisa interessante? Você fez uma pergunta e eu passei batido, você reparou, né? Eu não tinha falado isso. Você pegou um pulinho de gato. Como eu sei que a bioprótese ela vai ser incorporada, ela vai ser imersa, ela vai sumir aí nesse tecido, ela vai desaparecer, eu posso usar fio absorvível. Ela vai desaparecer, ela vai se integrar ali de tal forma que não tem motivo de eu deixar fio inerte ali no local. Sim. Entendeu? É uma maluquice. Sim, é muito. Sim, eu não imaginava. Você vê. Então, eu acompanhei por 60 dias esses animais, eu tirava esse tecido, depois eu não conseguia achar onde estava a bioprótese depois. E tudo absolutamente cicatrizado. Tá? Por ultrassonografia, por radiologia, por tudo, você não achava. Por lugar nenhum. A Ana Paula perguntou, com relação às biopróteses em 3D, se existe alguma predileção de localização, né? Se causa muita reação. Olha, a gente tem utilizado de todos os tipos de próteses em 3D. Não vamos falar bioprótese em 3D, que eu acho que eu deixei uma confusão na cabeça de vocês. Vamos deixar bioprótese somente as próteses de origem natural e vamos falar de prótese 3D, prótese biocompatível, tá? As de polímero, sintéticas, tá? Então, prótese biocompatível é uma coisa, bioprótese outra coisa. Por enquanto, que vai ser tudo bioprótese e acabou. Só que ele vai falar bioprótese natural e bioprótese sintética. Acho que vai ficar mais fácil, não vai? Acho que mais para frente um pouquinho ele vai chamar de bioprótese natural e bioprótese sintética. Mas por enquanto eles não têm total convicção da biocompatibilidade dessas próteses de polímero, vamos deixar assim. Ela quer saber se tem alguma predileção de localização. Não, não tem predileção. Vocês viram, o professor Jorge aplicou em ossos, né? A prótese em crânio, aplicou em narina, aplicou em cavidade oral, tá? Já está sendo aplicado em músculo, como eu fiz aí em cavidade abdominal, né, do rato. Nenhuma delas mostrou reação tecidual alguma, tá? O que eu falo para vocês que eu percebi no meu pós-doutorado, ainda não tem nada publicado, eu só posso dizer, tá? Ainda não, eu estou com os dados ainda sendo tabulados. O que eu posso dizer para vocês é que a biocompatibilidade das três, tanto do TPU quanto do TPE quanto do TPE, a biocompatibilidade foi a mesma. A grande diferença entre elas foi a rigidez na mesma espessura. E essa rigidez é que provocou reações por parte de animais. Imagina você, numa região de músculo, colocar uma membrana muito dura, que o animal faça um movimento e sinta aquele mal-estar de uma membrana dura. Então, justamente aquele mal-estar de uma membrana mais rígida é que pode provocar a reação do animal sobre ele próprio, tá? Mas não reação imunológica sobre o local. Consegui responder de forma tranquila, Ana? Eu acho que ela tinha caído e voltou, né? Ana?
Eu acho que ela tinha caído e voltou. Não sei se deu tempo dela pegar a resposta, Yane, mas como está gravada, depois, perdão, depois ela consegue ver, né? Ah, tá, eu posso repetir rapidamente. Ana, eu vou falar bem rápido, mas na gravação tem uma resposta mais completa para isso, tá? Bem mais completa, por sinal. Não existe diferença, tá? De biocompatibilidade, seja entre a bioprótese, seja entre as próteses de polímero, as biocompatíveis, tá? Não tem diferença. E nem quanto ao local. O que vai dar diferença é quanto à rigidez. Eu digo que você precisa colocar um tecido que tenha a mesma rigidez ou aproximada daquele local que vai ser aplicado. Se você colocar algo muito rígido para um local muito macio, o animal vai se incomodar. Se você colocar algo muito macio para um local rígido, você pode não ter a resistência necessária. Entendeu? Então é algo que você precisa ter na cabeça. Está relacionado à diferença de espessura, rigidez, para o local onde você está aplicando. Então não existe muito predileção de localização, existe predileção da diferença entre espessura e rigidez do material. Combinado? Pessoal, mais alguma pergunta? Mas veja a resposta que eu dei, que tem alguns detalhezinhos que eu coloquei a mais lá. Tá? Depois eu vejo na gravação. Mais alguma? A gente vai encerrar. Professor, eu acho que a gente pode encerrar. Eu quero agradecer muito a sua palestra, foi sim, sensacional, contribuiu bastante para esse grupo de estudo. Assim, eu particularmente gostei muito, acho que o pessoal da comissão, quem está participando também gostou muito, eu fico muito agradecida pelo convite, espero que você possa voltar, espero que você tenha gostado. E em nome de toda a comissão, eu quero agradecer ao professor Luciano Schneider, quero agradecer por o senhor ter comparecido e ter dado essa ótima palestra para a gente. Eu que gostaria de agradecer pelo convite, eu fiquei muito lisonjeado, tá? Tenho um carinho, uma amizade muito grande pelo professor Luciano Schneider, e que vocês me chamarem, vou estar pronto a atender, seja para falar de cirurgia reconstrutiva, seja para falar de cirurgias oncológicas, né? A gente trabalha com cirurgia oncológica, tecido mole, faço adrenalectomias, cirurgias de pericárdio. Então, à medida que a gente for sendo chamado, cirurgia torácica, então, à medida que for calhando, a gente vai conversando, tá bom? Às vezes eu ando um pouco atochado de agenda, mas só a gente marcar antes. Pelo carinho. Oi? Só a gente marcar antes, a gente dá uma ajeitada na agenda, a gente consegue. É verdade, vocês me falaram com 2 anos de antecedência, não, tô brincando, vocês me falaram com um mêsinho de antecedência, eu já consegui me organizar, tranquilo. Eu tenho palestra para dar agora até novembro, mas a gente vai se ajustando, vai se arrumando, tá bem apertadinho, mas assim, com certeza, meus goianos eu não deixo escapar, tá? Ainda bem. Então, muito obrigada, pessoal. Boa noite. A gente já vai liberar a próxima palestra, que também vai ser sensacional, igual essa. E muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite.